Uma coisa que é inegável é que a inteligência artificial está a deixar o atendimento na nossa área da fotografia cada vez mais rápido, mas ao mesmo tempo cada vez mais igual. E quando tudo parece igual, o que é que o cliente faz? Ele leva em conta uma coisa. Porque é que eu vou pagar mais pela mesma coisa? E é por isso que, na minha opinião, o atendimento humano e bem feito, não é? Porque pode ser humano e mal feito, virou um dos maiores diferenciais de um fotógrafo. Só que a maioria dos fotógrafos faz uma coisa que é pior ainda. Responde manualmente, ou seja, de forma humana, mas como se fosse um automático. E aí manda o orçamento, manda um PDF e o cliente desaparece. E ele fica assim, ai meu Deus, o que é que aconteceu? Então hoje eu vou-te mostrar neste vídeo aqui 5 passos simples para tu transformar pessoas interessadas no teu trabalho em clientes de facto, sem precisar fazer truques, sem precisar de patuar, não é? Como se fala aqui no norte em Portugal, e sem pareceres desesperado, não é? Porque às vezes também acontece. Antes de te falar esses 5 passos, tu precisas perceber uma coisa. A velocidade do teu atendimento mata a concorrência, mas não é a velocidade de uma resposta automática, é a velocidade de um atendimento com intenção, porque sistema automático vai funcionar bem se tu fores uma empresa tipo uma Amazon, que tem milhões de clientes. Agora, tu és a Amazon, não és? Tem muito cuidado com as respostas automáticas. Ah, Sérgio, mas é muito mais fácil eu já deixar uma resposta automática quando a pessoa manda, já recebe logo aquela resposta. É mais fácil, mas se é mais fácil para ti, é mais fácil para a tua concorrência também. Então, a minha opinião é essa, mensagem automática não funciona, só cria distância, não cria conexão nenhuma com o teu cliente. E não há coisa pior que um fotógrafo possa fazer do que passar um orçamento sem criar uma conexão com aquele cliente antes. Porque contratar um fotógrafo para um casamento, para uma sessão, não é como ir ao mercado comprar um rolo de papel higiênico. Não é a mesma coisa. Então sim, precisa ter uma conversa antes. Vamos lá, quais são os 5 passos? Primeiro passo, importantíssimo, inicia a conversa da forma certa. Porque a forma como tu te apresentas tem que ser uma forma profissional. Porque se tu queres ser visto como um profissional, tens que tratar as outras pessoas também de uma forma profissional. E uma coisa que eu gosto de fazer, traz o teu cliente para o terreno onde tu tens mais controle. No meu caso específico, eu trago sempre as pessoas para o meu WhatsApp. Ou seja, se eu recebi um e-mail, eu tento trazer essa pessoa para o meu WhatsApp. Mas não sejas taxativo, tá? Ah, tem que ser no WhatsApp. Não, sugere isso para a pessoa. Então tenha esses cuidados. Não sejas um robô, de forma automática, mas também não precisas ser um brother, como se já conhecesses aquela pessoa há muito tempo, tá? Então é interessante criar uma espécie de conexão com as pessoas, criar um rapport, tá? De uma forma que seja genuína e autêntica. Ah, eu também sou dessa cidade. Ah, eu também já fui nessa cidade, tem isso, tem aquilo, a comida é boa. Enfim, não é? Alguma coisa nesse sentido. Segundo passo, entender o cliente que está ali à tua frente, tá? À tua frente às vezes virtualmente, mas é à tua frente. Porque tu não vendes sessões fotográficas, tu não vendes fotos de casamento, tu tens que vender algo a mais do que isso. Então é muito importante tu fazeres algumas perguntas inteligentes. Exemplo, que tipo de sessão é que tu estás a imaginar? Tens alguma referência de sessão que tu gostes? Qual é a principal razão para tu fazeres essa sessão agora, neste exato momento? E porquê é que é importante fazer esse tipo de perguntas? Porque tu vais usar aquilo que o cliente te diz como uma espécie de munição para tu depois dares argumentos de venda com aquilo que ele falou. É exatamente como um médico. Um médico, antes de receitar, ele vai-te fazer perguntas. O que é que te dói? O que é que não te dói? O que é que tu sentes? E neste caso aqui é a mesma coisa. Tu és o especialista em fotografia. Tudo o que o cliente te diz vai ser uma base muito boa para a tua venda depois. O próximo passo é o quê? O próximo passo é, deixa o like nesse vídeo, tá? Então é uma brincadeira, obviamente, mas é uma brincadeira a sério. Senão os outros passos daqui para frente nem vão funcionar contigo, tá? Vamos lá, voltando. Passo número 3, o orçamento. Então aqui eu vejo que muitos fotógrafos se perdem. Então no meu caso específico, como eu vendo casamentos, que é um ticket mais alto, eu prefiro sempre fazer uma reunião para mostrar o meu diferencial. E uma reunião bem feita é sem dúvida a melhor forma que tu tens de vender o teu trabalho. Mas se tu não conseguires fazer uma reunião, porque eu sei que algumas pessoas não conseguem,
por diversos motivos, a única coisa que tu não deves fazer de maneira alguma é mandar o PDF de uma forma qualquer, tá? É importante, sim, tu teres um orçamento, tu teres uma boa apresentação, ela estar bem feita, bonita, e eu até te posso dar algumas sugestões para essa apresentação. Essa apresentação precisa ter uma proposta clara, ou seja, o teu cliente, ele precisa entender de uma forma simples, sem precisar ler textos deste tamanho, o que é a tua proposta. Outra coisa importante, tu deves sim ter várias opções, mas não tantas assim, porque o excesso de opções faz o quê? O cliente ficar confuso. E a última coisa que tu queres é uma proposta que gere confusão no teu cliente. Outro ponto importante, a tua proposta tem que ser visual. Porquê? Porque ele está a procurar um fotógrafo faz fotos são visuais. Então usa isso a teu favor também, deixa personalizado, deixa com a tua cara. Uma coisa que funciona muito bem também, personalizar o orçamento. Nada melhor do que o cliente que está do outro lado perceber que tu tiraste um tempo, dedicaste um tempo para aquele cliente, mesmo antes dele te pagar. E o principal de tudo, conecta esse teu orçamento, essa tua proposta, com aquilo que o cliente te disse que queria antes. E isso vai gerar aquela sensação de esse fotógrafo entendeu-me, era isso mesmo que eu procurava. E o passo 4 é o natural, é a venda. Tirar o medo do cliente comprar. E como é que tu fazes isso? Antecipando dúvidas, mostrar os bastidores, mostrar experiências reais para que tu criares uma confiança com o teu cliente. E não é preciso falar de técnica aqui. Porquê? A técnica aqui pouco importa. O que ele quer saber é do resultado. O que é que ele vai ter no fim? O que é que tu já fizeste para garantir que ele também vai ter um resultado bom? Nunca te esqueças disso. O teu cliente, ele não quer uma sessão de fotos. Ele não quer fotos de casamento. Ele quer se lembrar daquele momento. Ele quer se sentir bonito. Ele quer se sentir especial. E o quinto e último passo é o follow-up. Sérgio, o que é o follow-up? Eu mandei a proposta, fiz tudo direitinho, o cliente não me deu notícias. É normal, isso não é uma rejeição, isso não significa que o cliente tem alguma coisa contra ti. Muitas vezes o cliente só está distraído com outras coisas. Porquê? Porque a vida dele continua. A vida dele não é falar contigo no WhatsApp. E a grande verdade aqui é que quem acompanha, quem faz follow-up, vai vender mais, ok? E follow-up não é cobrança, não é, eu vou atrás, vou ser chato com o cliente. Follow-up é cuidado. Eu vou-te dar um exemplo do que é um follow-up, tá? Porque eu sei que essa parte é um bocado mais difícil de tu perceberes. Às vezes uma simples mensagem de, olha, eu só queria saber se tu decidiste por outro fotógrafo, que é para eu poder fechar o meu controle aqui de datas. E se foi esse o caso, não tem problema nenhum, eu só queria saber. Isso é um follow-up, tá? Então às vezes nós criamos um bicho de 7 cabeças, não é? E não é tão difícil assim. Por exemplo, um mentorado meu, com um cliente, fez 3 follow-ups diferentes em 7 dias, ok? E no terceiro follow-up, a cliente pediu desculpa por não ter respondido antes e fechou o trabalho. Ou seja, muitas vezes a pessoa não é que não te quer como fotógrafo, ela só está na vida dela e as prioridades vão-se atropelando. E eu sei que nessa hora, sempre que eu falo em follow-up, mas eu não vou estar a ser chato, eu não vou estar a perturbar o meu cliente ao fazer isso. Se tu tens esse pensamento, tu já perdeste clientes, tá? Segundo, tu só és chato se tu não souberes abordar esse cliente como eu te falei antes, tá? E se tu aplicares esses 5 passos, tu deixas de depender de sorte e tu começas a ter uma previsibilidade muito maior, tá? Sérgio, pode acontecer das pessoas não me responderem? Claro que pode, mas vai baixar muito essa probabilidade. E isso não é sobre ser bom de vendas, isto é sobre ter processos claros, ou seja, é fazer sempre os mesmos processos e fazer esses processos bem feitos. E se este conteúdo fez sentido para ti, eu deixei na descrição desse vídeo aqui um e-book com scripts de atendimento específicos para fotógrafos, tá? E se tu quiseres, tu podes usar aí nos teus atendimentos também. Então, aproveita, clica ali, faz o download enquanto é gratuito. E já sabes, não é? Se tu chegaste até aqui, inscreve-te no canal, porque todas as semanas eu publico conteúdo novo aqui no YouTube, tá? Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!